uma 8 vezes, não deu certo. E no próprio domingo ela já foi estubada e estava com oxigênio. Uma semana depois, a previsão de alta é para amanhã. Glória a Deus. Queridos, nós servimos ao Deus vivo e poderoso. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente. Gênesis, capítulo 45. Senhor, me ajuda a pregar o teu evangelho nessa noite. Flua, Senhor, flua. Papai, enquanto eu estiver pregando, Senhor Jesus, as tuas águas venham subir nesse lugar. Que as águas do Senhor subam nesse ambiente, Senhor. Que a tua unção cresça, que eu diminua. Alcance as medidas, ó Pai, libera aquilo que o Senhor quer liberar. Vem com a tua unção, Senhor. Eu preciso da tua unção, Senhor. Sem a tua unção, não sei fazer. De forma no segundo do teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler Gênesis 45, depois nós vamos ler Gênesis 37. 37 a gente vai ler todo, amém? Glória a Deus, você está comigo? Capítulo 45, verso 1 vai dizer: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Por terem... Você percebeu aquilo que José falou? Não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem o quê? Me vendido para cá. Presta atenção nisso. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha o verso 8 de novo. Assim, não foram vocês que me enviaram, e sim Deus. Volta lá para o capítulo 37. Deixa aberto. Vou tentar pregar com o esposo da gente, para mim é difícil. Eu queria trazer para vocês algo que mexeu muito no meu coração na semana passada. Nós estávamos num culto muito ungido, e nessas manifestações de unção, muitas vezes eu profiro coisas, eu profiro algo, e depois eu falo: Senhor, por que eu fui dizer isso? O Senhor tem nos entregado profecias, o Senhor tem nos entregado muitas palavras, e eu às vezes vou retendo essas palavras e não quero anunciá-las, porque geralmente essas profecias e essas palavras, elas são muito maiores do que aquilo que a gente está vivendo.
profetizei aquilo que eu profetizei na semana passada, nós recebemos essa profecia no primeiro culto que nós estávamos aqui, inaugurando esse tema. Qual foi o culto? Qual foi a profecia? Que o próximo lugar que nós sairemos daqui, cabe 100 pessoas. A palavra foi: vocês vão sair daqui e vocês vão para um lugar de 3.000 pessoas. Eu não sei se um ambiente comporta 3.000 ou se depois disso virão as 3.000 pessoas. Eu estou tentando entender se é ainda, mas eu preciso ser fiel àquilo que nós recebemos. A questão não é o que eu ouvi, a questão é o que eu ouvi que já estava alinhado àquilo que havia aqui dentro. Querido, falar que todo pastor quer ouvir que vai receber 3.000 membros, 20.000 membros. Todo mundo quer ouvir que vai crescer sobremodo o teu negócio, que a tua família vai prosperar. Todo mundo quer ouvir isso. Mas existe uma coisa muito importante que nós devemos aprender, que é conferir as profecias com aquilo que o Senhor está comunicando e não com aquilo que eu tenho de desejo no meu coração. São duas coisas diferentes. A maturidade espiritual te leva a questionar as profecias que você recebe, não com o intuito de rejeitá-las, mas com o intuito de conferi-las. Quando o Senhor falou isso para mim, eu falei amém, eu guardei para mim e para Camila, que a Camila ouviu. Mas do nada, semana passada, eu trouxe isso para o altar. E a semana toda eu fiquei mal por isso. Você já ficou mal por uma coisa que você falou? Quando eu comecei a ficar mal, eu fui orar na quinta-feira, eu acho, na quarta, não me lembro. Na sexta. Eu estou subindo lá em cima para lá. Eu tenho sempre orado daqui, mas eu estou subindo lá em cima. Por quê? Porque eu estou precisando de recursos lá para cima, para a gente agora colocar o data show lá em cima. Então eu falei, Senhor, eu vou orar no ambiente onde está precisando do recurso, o recurso chegar. E quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, por que eu fui dizer aqui? O pessoal está entrando na internet, isso tem acontecido, o pessoal está entrando na internet, olhado as nossas pregações e tem comentado nas nossas costas aquilo que está acontecendo. Olham para meus avanços, olham para meus testemunhos. Eu falei, Senhor, por que eu fui dizer isso? Agora um monte de gente vai ficar replicando isso nas nossas costas. E nesse momento o Senhor falou muito claro para mim que eu quero comentar com vocês e trazer para vocês. É de que aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração, não que foi gerado no meu coração, possui um propósito maior do que aquilo que a gente mesmo imagina. Você precisa compreender que quando Deus comunica algo na tua vida, esse propósito, aquilo que Ele comunicou na tua vida tem um propósito. E esse propósito é maior do que você. Esse propósito é maior do que o projeto pessoal seu. Diga comigo, os propósitos de Deus visam mais do que o meu próprio vento. É muito fácil José, querido, sonhar em ser governador do Egito. Difícil não é você sonhar com cadeiras grandes. Difícil é você entender o propósito dessas cadeiras. Não é difícil você sonhar com um projeto grande para você. Difícil é você entender aonde está o projeto de Deus para esse projeto grande. Você precisa compreender que Deus, eu estava olhando isso e falei, Senhor, como isso é grande. Eu queria dizer uma coisa para você, não se assuste com o que eu vou dizer. Eu não estou dando assim, cutucando ninguém. Mas eu queria dizer isso. Nós não estamos brincando de ser igreja. Eu não estou brincando de ser pastor aqui para testar um sonho meu. Não estou. Automaticamente, você que está aqui dentro não está brincando de ser igreja. Porque há uma seriedade muito grande aqui. E automaticamente, porque nós não estamos brincando de ser igreja, eu também creio que você não está brincando de ser família. Você está brincando de ser família? Quando você entrou dentro da sua família, você falou, cara, vamos ver se vai dar certo. Vamos juntar os trapos aqui. Ou tinha um propósito de estabelecer aquilo que Deus tinha para esse casamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando você entende que você está dentro de um propósito e que você não está brincando de ser esse propósito, e a tua família não está brincando de ser família, automaticamente, eu enquanto pastor sou submisso a Deus, mas como marido também sou submisso a Deus, eu tenho que olhar para um Deus que também não está brincando de ser Deus. Então, os propósitos de Deus na sua vida possuem a liderança de
Então o Senhor, Ele nos insere em processos visando um propósito, e o processo é para moldar o nosso coração. Eu estou querendo trazer para você essa parte final, porque talvez você esteja agora no meio do processo. E a primeira condição que você tem que entender é que o propósito é maior do que o processo. Eu não quero ficar falando de propósito, processo, não quero, mas eu preciso ser fiel ao que o Senhor está nos entregando. Eu não quero ser pastor de mostrar mensagem, de mostrar revelação, não quero. Mas existe uma realidade na nossa igreja, e eu preciso corresponder a esse alimento que o Senhor está nos entregando. Quando nós chegarmos no lugar onde nós precisamos estar, qual é o coração que você vai falar? O Senhor está preparando o nosso coração para chegar nesse lugar. Olhando para a minha realidade enquanto igreja aqui, guiando e liderando vocês, qual é a igreja que, quando o Senhor nos der essas 3.000 almas, quando o Senhor nos der essas 3.000 almas, qual é o coração nós estaremos? Será que é um coração orgulhoso de sermos uma igreja de 3.000 membros? Será que nós vamos fazer isso a custo de quem? Quando o Senhor te colocar no lugar que Ele está anunciando que tu vai ficar, qual é o coração que você vai falar? Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não vai dar uma igreja de 3.000 membros, ou o Senhor não vai te entregar isso somente para engrandecer seu nome. O nome de José foi engrandecido como fruto de algo, não como o alvo central. Diga comigo, o processo está sempre alinhado ao propósito. Ah, pastor, isso é fácil. Não é fácil. Olha para o texto. Primeira coisa, José foi o quê? Vendido. Ele era o quê? Livre. Agora ele é o quê? Escravo. Certo? Então ele viveu sendo o filhinho do papai, mas agora ele é. Ele podia fazer o que ele quisesse, agora ele não pode mais. Alguém determina a hora que ele acorda, a hora que ele levanta, a roupa que ele põe. Se bate nele, se mata nele. Ele perdeu o direito da vida. Os ismaelitas tinham governo sobre José. Aí ele vai para o Egito. Ele foi vendido para os primos, você sabe disso, né? Os ismaelitas são primos de segundo grau. Jacó é filho de Isaac. Isaac é irmão de Ismael. Ele foi vendido para os ismaelitas, os primos do segundo e terceiro grau. Então, eu ainda estou no sangue da família. Mas os ismaelitas, eles também tinham família, porque Ismael é filho de Agar, com Abraão. Abraão é hebreu. Agar é o quê? Escrava egípcia. Então, os ismaelitas estavam voltando para a sua terra. Porque eu sou meio da tua família, mas eu também sou meio dessa família agora. Então eu vou te vender para a minha família. Parece que quando o Senhor nos insere na rota do propósito, a gente vai estar cada vez mais distante daquilo que era o Senhor prometeu. Não vai dar tempo de eu ler Gênesis 37, mas você conhece a história, não conhece? O sonho de José. Quando ele entra nesse propósito, ele chega lá e ele é vendido para a casa de Potifar. Potifar era um líder muito grande no Egito. Então ele começa a servir. Ele serve com tanta excelência que ele se torna líder da casa de Potifar. Ele não é um escravo. Como é que é o coração do homem livre quando vira escravo? Como é que é teu coração quando você perdeu aquilo que você mais valorizava? Como é que você vai reagir? Como é que você vai entregar no seu trabalho? Será que você é capaz de continuar entregando o seu melhor, mesmo em situações adversas, mesmo em situações em que você não é mais livre, mesmo em situações de necessidade?
José era totalmente escravo, fundamentalmente escravo. Ele continuou entregando o melhor dele, mesmo quando aquilo que ele estava produzindo não ia ganhar riqueza para ele. Agora ele estava fazendo aquilo por necessidade e não por propósito. Mas ele ainda teve um coração fiel. Seu coração é fiel? Ou seu coração é meio fiel? Você sabe quando o nosso coração é meio fiel? Quando eu sou fiel, quando está dando tudo bem. Existem 3 tipos de crente. Existe um tipo de crente que só serve o Senhor quando tudo está dando bem na vida dele. Aí eu sou fiel ao Senhor. Eu estou falando isso por experiência, tá? Queridos, eu aconselho pessoas desde os meus 24 anos de idade. Eu tenho 35, são 11 anos pastoreando. Fui consagrado pastor muito novo. Eu já estou, apesar de ter 35 anos de idade, estou confundindo as histórias. Na cabeça eu já não sei que história que é de casamento, as pessoas ainda estão virando um emaranhado. Eu peço para as pessoas, foi para o Matheus que eu pedi para você contar aí uma pessoa, para essa semana, esses dias eu falei, conta de novo, vocês falam porque eu já esqueci. Não sei quem foi isso. Mas apesar de ser, eu estou falando de experiência. Veja, existem pessoas que só servem ao Senhor enquanto está tudo bem. Enquanto a vida dela está boa, ela entrega o melhor de Deus. Ela está motivada. A hora que o negócio começa a apertar a vida dela, ela abandona o Evangelho. Por quê? Porque para ela, Deus é o Deus das bênçãos. Existem pessoas que só conseguem entregar o Senhor quando o calo aperta. São pessoas que despertam para a espiritualidade e para a submissão a Deus quando ela está no fundo do poço. Pessoas despertam para o Senhor quando estão mal. A hora que ela fica bem, ela volta a ser autônoma. Mas existem aqueles que servem ao Senhor em todos os momentos da vida. Quem é o Senhor? José, ele era o filho querido do pai. Ele entregava o melhor na casa do pai dele. Mas quando ele foi vendido, ele não perdeu a excelência. Quando ele foi vendido, ainda que debaixo de escravidão, ele falou: eu vou continuar entregando a minha excelência. A excelência, querido, te põe para governar em lugares, mesmo que você saia da liberdade agora é escravo. Mas o escravo excelente governa sobre os escravos não excelentes. Ele foi traído, não foi? A esposa de Potifar tentou tomar conta dele, não foi? Ele não está na casa de Potifar. Ele não saiu da terra dele. Os princípios daquilo que ele aprendeu com o pai dele ficaram lá na terra. Não ficaram. Deus estava encarando como Israel. Mas os princípios José levou para o Egito. E mesmo debaixo de escravidão você não pode abrir mão dos princípios. A frase de José é: eu não vou romper com o meu Deus para me deitar com você. Mesmo debaixo de mentira, ele vai agora para um calabouço. Ele vai para onde? Quantos anos ele fica no calabouço? Anos. Quando ele chega no calabouço, depois de um tempo, diz a palavra, diz o texto, você vai ter que ler do verso 37 até o 45, que José ele se torna líder na prisão. Se torna? Quem quer liderar na prisão? Quem naquele ambiente no vê sol, úmido, frio? Não sei se você sabe, é frio à noite no deserto e é calor demais durante o dia. Ou seja, você vive nos dois polos, nunca sem pressão. É pressão dia e é pressão à noite. Quem que vai entregar o melhor ali para você falar: cara, eu vou liderar aqui? Quem que não deixa as situações de fora impedir a realidade daquilo que está aqui dentro? Essa situação de fora não pode mudar a minha existência. Ela não pode mudar a minha entrega. Ela não pode mudar a minha vida. Você está entendendo? E quando ele está lá, ele está
Os dois têm sonhos na mesma noite. O que foi? Eu vou pregar isso na semana que vem. Semana que vem eu vou pregar sobre profecias e sonhos. Meu primeiro livro nasceu, ele não está completo ainda. Eu vou me poupar aqui, às vezes eu me sinto um homem de muitos projetos parados. Alguém se sente assim? Um homem de pessoas de projetos parados, projetos que não vão. Sabe o que eu estava vendo? Eu vou voltar para a pregação. São 9 livros que eu estou escrevendo agora. 9. Deus me deu mais um agora essa semana. Eu já comecei a escrever. Mas, apesar de ser julgado como um homem de projetos parados, e eu me considero usar, eu também sou um homem de sensibilidade, que não posso produzir de mim mesmo. Eu só produzo, eu paro para escrever, eu sento para escrever, mas eu só escrevo se o Senhor me dá. Você precisa ser alguém sensível ao Espírito Santo. Semana que vem, o primeiro livro que Deus me deu se chamou Sonhos são Visões. Eu vou falar sobre sonhos, mas vou dar uma pincelada aqui. E agora eu volto para a pregação. O que foi que conduziu José a estar preso no Egito? Foi porque ele anunciou? Então aquilo que envolve a vida dele é sonho. O produto, a autoridade dele está ligada à visão, está ligada a sonho. Ele anunciou o sonho, ele anunciou a visão, e isso desatou um processo na vida dele. Esse processo fez ele ser traído pelos irmãos, ser vendido para a casa de Potifar, ser traído pela esposa de Potifar, que agora está na prisão. E de repente, tem duas pessoas que estão presas com ele. Ele está liderando, ele liderou tudo. Ele era o líder dos irmãos, ele foi líder na casa de Potifar, e agora está liderando a cadeia. Ele era um. Parece que alguém está voltando a viver aquilo que Deus prometeu para você. Sonhos, visões, projetos. E parece que aquilo que Deus desata do lado vai ter poder de romper com ele, mas vai te deixar preso de novo. Quem é você quando o outro está tendo visão? Quem é você quando Deus começa a entregar algo similar para o teu vizinho? E aí você está no tempo da escassez. Você está no tempo dos céus fechados. Quem é você quando os céus se fecham? Você é aquele que escuta os sonhos, escuta as visões e serve, mesmo sendo líder? Ou você é aquele que vira para Deus e fala assim: ah, Senhor, está vendo isso? Mas quanto tempo o Senhor não fala comigo? E aí agora o Senhor traz aqui, do meu lado, para ele viver. O Senhor vai trazer na minha. E aí, o pior de tudo é que eles sonham e o Senhor dá revelação para mim. Eu vou ter que servir o sonho dele. Eu vou ter que servir a visão dele. Eu vou ter que servir aquilo que vai, tudo bem, conduzir à morte, mas vai conduzir à restauração da posição. Ele. O Senhor é injusto, não é injusto. Não é injusto porque você não entendeu o que Deus fez contigo. Você sabe o que Deus fez com José? Há muitos anos atrás Deus despertou a visão. Agora Deus despertou a interpretação. Aquilo que eles estão vivendo agora, José viveu há muitos anos atrás. Então, você pode ter dois pensamentos nesse momento. Não importa a posição de liderança que você está, sirva a visão do outro. Sirva o sonho do outro. A excedência vai te conduzir a sair desse lugar.
José serviu o sonho do copeiro e serviu. Por que serviu? Porque a interpretação estava nele. Ele poderia ficar quieto, mas ele interpretou. Ele poderia guardar para si, mas ele serviu. Você está entendendo? Você sabe o que acontece? O padeiro morre, o copeiro restaurado, e o copeiro esqueceu dele. Você já serviu algo e foi esquecido? Pois sabe, você serviu. Você não foi esquecido. Você foi reservado. É diferente. Por que você está sendo reservado? Porque se o copeiro fala naquele tempo, José poderia ser colocado como alguém que é somente um agoureiro, como um feiticeiro. Mas os propósitos do Senhor não é nos levantar com o nome errado, é nos levantar com o nome certo no tempo certo. Deus precisa levantar você no tempo certo com o nome certo. Então, o Faraó, ele precisava sonhar. E aí, quando Deus está na hora de levantar, ele pega os feiticeiros e trava aquilo que os demônios estão dando, para que ninguém interprete. Mas 2 anos atrás, Deus despertou a interpretação dos sonhos na vida de um sonhador. Deus despertou o destravar de projetos na vida de alguém que está recebendo o nome de Deus. E é quando você deposita isso sobre os outros, é que o Senhor vai fazer aquele outro que parecia estar esquecido, mas não se lembrar. Porque agora chegou o tempo da restituição. Agora chegou o tempo da restauração. Agora chegou o tempo do lugar. A pergunta é: quem você vai ser quando você chegar na frente de Faraó? Quando Deus te colocar diante daquele que tem o poder de tirar você daquela condição, você vai negociar? Olha, eu até interpreto, mas eu preciso disso e daquilo. Eu até interpreto, mas eu preciso que você me dê aquilo. E aí, ó, pastor, eu preciso ser inteligente. Pastor, eu preciso aproveitar as oportunidades. Deixa eu te falar, isso é os agoureiros e os feiticeiros que fazem. Os homens de Deus não aproveitam oportunidades. Os homens de Deus fluem nos seus propósitos. José foi excelente em servir na casa de Potifar, em servir na prisão, em servir diante do rei. E quando eles estão certos, o Senhor consegue colocar ele em lugares diferentes. Ele interpretou o sonho, mas como ele era um bom, um exímio administrador, ele conseguiu administrar aquilo que o sonho estava dizendo. Qual que era o sonho de Faraó? Você lembra? 7 vacas magras, 7 comem 7 vacas magras. Os 7 feixes de trigo ruins comem os 7 feixes de trigo. Ele está falando, são 2 opções. Vocês vão viver 7 anos de prosperidade e depois vocês vão viver mais 7 anos de escassez. Faraó falou: meu Deus, tive um sonho terrível, como é que administra isso? Calma aí, que aquele que interpreta o sonho sabe administrar a visão. É simples, faça o seguinte: olha a revelação aí, guarde 20%. Nos 7 anos bons, vai guardando 20%, não 10%, 20%. Guarde 20%, não, 20%, como é que chama? Dízimo, 10%, dízimo, 20%. Guarde 20%, porque esses 20% vão suprir todos os anos. Ele vai suprir. Stop. Meu Deus, ninguém tem essa sabedoria. Quando você vai estudar a história, você vai ver que o Egito era o centro tecnológico da época. As pirâmides já existiam. O povo já estava construindo pirâmide quando estava todo mundo tentando escrever em pedra. Como é que o centro tecnológico da época, eles usavam os rios Nilo, as correntes do rio Nilo, para conduzir aquelas pedras pesadas, flutuando, até chegar no lugar onde eles precisavam para construir as pirâmides? Olha
de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de tecnologia para ela. Mas eles não conseguiam fazer uma conta básica de administração. Porque homens de revelação sabem ouvir os céus. E homens de revelação são feitos para governar em tempos de escassez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu disse para você que o processo está ligado ao propósito, é porque o propósito é gerar vida. Só que o que vai tentar conduzir a morte da vida é uma escassez. Então não adianta você pegar homens inteligentes que não foram treinados a governar a escassez. Quando o Senhor te introduz dentro de um processo, é porque um projeto maior está sendo preparado para o Senhor. E Ele te ensinou a ser excelente quando você estava bem com seu pai, para você não perder o coração de servir o bem do pai. Mas agora que você desenvolveu o coração, agora eu vou treinar você a ser excelente como escravo. Eu vou treinar você a ser excelente em posições de governo, mesmo sendo escravo. Eu vou treinar você em situações de escassez, para habilitar, para quando eu te posicionar no lugar que você precisa, você olha para tudo que ficou para trás. Você fala: isso aqui eu usei ali, isso aqui eu usei aqui Deus desenvolveu o coração, aqui Deus fez isso, aqui Deus fez aquilo, sem perder o coração. Você está entendendo que o Senhor está nos preparando para desenvolver essas situações? O Senhor está gerando coração, o Senhor está gerando capacidade. Mas eu sinto muito forte de falar algo aqui para vocês. Aquilo que sai dos seus lábios no tempo da escassez vai determinar a permanência no lugar ou a destituição desse lugar. A palavra de Deus fala assim: Deus habita em meio aos. Fala mais alto. Deus visita os louvores. Deus louvor é falar o quê? Louvor é falar o quê? Bem. Você acha que você precisa louvar a Deus só quando você está governando? Quem louva a Deus só quando está governando está dizendo que Deus só é digno quando está todo mundo bem. Parece que quando você está no fundo do calabouço, Deus não é digno do teu louvor. Eu não vou adorar o Senhor porque olha onde eu estou. Como é que eu vou ser grato a Deus na situação que eu estou vivendo, na condição que eu estou vivendo? Como é que eu vou ter um louvor ao Senhor nessa situação? Como que tu vai ter um louvor nessa situação? Deixa eu te dizer, a dignidade e a honra de Deus não está presa à situação que você está vivendo. E se você aprender a louvar o Senhor em toda e qualquer situação, Deus habita nesse lugar. E quando Deus habita nesse lugar, você pode dar um calabouço, mas o ambiente é diferente. Agora eu preciso fazer você entender uma outra coisa. Você entende que o louvor é o oposto da murmuração? Você entende que o louvor é o oposto da murmuração? Certo? Se a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que vai aparecer para habitar na tua murmuração? Quem que habita nesse teu lado que só reclama? Você percebeu que o ambiente muda quando você reclama? É porque alguém aparece para receber isso. A murmuração é a adoração ao Deus errado. Isso não te estremece, não? A reclamação é a adoração ao Deus errado.
Se José tivesse amaldiçoado, ele nunca sairia. Ele nunca teria estado no seu lugar. Ninguém que quer ser descendente vive como um coração dos homens. Ninguém que serve a Deus justo e verdadeiro vive murmurando, vive reclamando. Porque quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais a tua mente vai se igualar ao Deus que você está adorando. Se você murmura que Deus que você adora sabe, e quanto mais você murmura, mais a mente dele você tem. Mas quanto mais você louva, mais a mente de Cristo é formada em você. Louvar você na crise te transforma um governador mesmo sendo escravo. Servir com excelência na crise te transforma. Você está entendendo? Você está entendendo que o Senhor quer governar por aquilo que você fala? Você está entendendo que o que você fala governa o seu futuro? Você está entendendo que o que você fala governa o seu presente? Você está entendendo que aquilo que você fala perdoa o seu passado? Se você continua com essas palavras malditas, uma boca maldita, teu coração vai ser maldito, tua mente vai ser maldita, o ambiente que você está vai estar constantemente pesado pela presença de Satanás, porque ele habita na tua murmuração. Deus não habita na tua murmuração. Deus habita no teu louvor. Deus habita na tua gratidão. Homens e mulheres que não são preparados e forjados nos calabouços da vida, que não adoram no calabouço da vida, nunca estará em lugares de governo. Nunca. E deixa eu dizer uma coisa: lugar de governo que nem sempre é autoridade sobre uma empresa, sobre uma igreja, não. Lugar de governo é você saber que mesmo sendo servo, existe uma medida de liberdade para você. José não deixou de ser escravo. José não deixou de ser servo em nenhum momento. Depois que ele foi vendido, ele foi servo para sempre. Você percebeu isso também? E deixa eu te falar uma coisa, você vai entender isso no texto. Mais do que isso, quando tudo acabou, você sabe qual foi a ideia de José? Eu vou comprar o Egito. Eu vou comprar meus pais para Faraó. Porque eles não têm mais recurso, vai acabar. Então José comprou os próprios pais em prol da vida e vendeu para Faraó. É por isso que 400 anos depois o povo está escravizado no Egito. Porque José comprou. E eles foram multiplicados e nasceram escravos. Mas o propósito da vida é maior. Você está entendendo? Está diferente hoje. Eu sei que está diferente. Estou falando manso demais, parece. Eu estou com medo da zona, não sei, não está entrando isso. Mas eu sei que talvez está entrando assim, devagarinho, para construir algo. Você precisa compreender que você pode ser escravo, não tem problema. Mas a excelência vai fazer com que você seja o primeiro servo. De Faraó para baixo, todos eram servos. O único livro que virou Faraó. Porque todos precisavam se vender em prol da vida. Mas ele era o primeiro servo. José foi o primeiro servo. Abra aqui Filipenses capítulo número 2. Mulheres, você já leu Filipenses? Acho que já passou, já estava no Filipenses.
Verso 5. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, o mesmo modo de pensar de quem? Que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, livre, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou da liberdade e da forma de Deus, assumindo a forma de ser, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você lembra do sonho de José? Ele sonhou que os peixes se curvam, mas ele também sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Essa história de José não está muito parecida com a de Jesus, não? Um homem livre que se faz servo para se tornar o primeiro servo, e que todos os joelhos se dobram para a glória de Deus. Será que o meu Senhor e o seu Senhor também não governou estando nos piores momentos da vida? Diante de Pôncio Pilatos, quando Pilatos pergunta para ele: e aí, você não vai falar nada não? Eu posso te libertar? Ele fala: não. Nenhuma autoridade foi dada a você. Essa autoridade pertence ao meu Pai. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Eu estou preso, mas eu estou no governo. Eu estou preso, mas eu estou no propósito. Eu estou sofrendo, mas a autoridade aqui é minha, não é tua. Essa autoridade não é tua. Você está achando que você está olhando para cá e está falando assim: cara, eu estou te vendendo. Não, você não está me vendendo, você está sendo instrumento. Você é só um instrumento. Por quê? Porque quem sabe governar e entregar louvores a Deus é transformado de dentro para fora, para transformar outras pessoas de dentro para fora. Mesmo no último momento de Cristo na cruz, ele estava na cruz do Calvário, todo mundo falando: se tu és Deus, sai daí mesmo, vamos lá, médico, cure a si mesmo. Ele fala: Pai, não imputa sobre eles esse pecado, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem é que está exposto? Quem é que está nu? Quem é que está difícil? Quem é que está no pior momento da vida? Cristo. Mas quem tem autoridade? Cristo. A morte não tinha poder sobre Cristo. Por quê? Porque ele soube, diz a palavra, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então mesmo o sofrimento ele teve autoridade. E quem tem autoridade aprende na obediência. Ninguém pode deter. No caso de Cristo, você entendeu que nem a morte pode deter Cristo? Ah não, calma aí, você não entendeu, isso eu vou explicar. Quando eu falo que nem a morte pode deter, você pensa na ressurreição. Mas a ressurreição é fruto. A autoridade sobre a morte é na cruz. Você quer ver onde Cristo tinha autoridade sobre a morte? Ele tinha tanta autoridade nos piores momentos da vida dele, que quando ele está na cruz ele fala: Pai,
imersão de injustiça, porque sabe que eu estou sendo submisso a um propósito maior. O Senhor está trazendo respostas nessa manhã. E eu vou te dizer, o propósito maior vai ser anunciado na semana que vem. Mas hoje a palavra do Senhor é: seja fiel, sendo excelente na medida que lhe cabe o agora. Senão você abandona o barco e você deixa para trás tudo aquilo que você passou. Fica de pé em nome de Jesus. Queridos, eu sei que existe uma pressão muito grande sobre as nossas vidas. Semana que vem eu vou trazer alguns pontos que vai fazer você diferenciar entre aquilo que é projeto seu, aquilo que é profecia, aquilo que é falso entendimento. E de como isso é importante para que você alcance o propósito do Senhor. Mas hoje eu sinto de ministrar ao teu coração uma palavra que vai, eu senti de trazer ao seu coração. E deixei o Espírito fluir. Eu ia trazer tudo hoje, filho. Mas no meio da pregação o Senhor me deu discernimento de que nós começamos hoje e encerraremos na semana que vem. Mas eu sinto verdadeiramente que existe uma medida de permanência e persistência. A palavra que está me vindo é persistência. Os persistentes não viverão o propósito. Desculpa. Os persistentes viverão o propósito. E você sabe que às vezes sobre as nossas vidas tem força para continuar. E essa força é física. Então você olha para a situação e você fala: Deus, eu tenho vigor. Eu tenho força, desculpa, mas não tenho vigor. Vigor é a força do propósito. Vigor é a força da vida. O vigor é quando você tem força pro propósito. Tem um monte de gente que tem força para trabalho. Não tem preguiça. Tem mentalidade para trabalhar, mas quando fala de entrar no propósito, não tem vigor para o propósito, cara. Aquele que vive o reino de Deus, ele precisa ter vigor para o propósito. Muitas vezes eu olho pessoas querendo desistir, e ele fala assim: olha, isso aqui eu já passei por coisas piores, mas dessa vez você quer desistir, por quê? Porque você não tem um propósito. Fora do propósito, você vai ter força para fazer um monte de coisa. É quando o Senhor começa a substituir os teus projetos com as visões. Por isso que eu quero trabalhar na semana que vem. Eu já vou iniciar isso agora dizendo para você: quando eu falar projeto, entenda pessoal. Quando eu falar sonho, entenda visão profética. Projeto pessoal, sonho, visão profética. É por isso que às vezes o projeto você tem força, mas sonho não. Falta vigor. Ah, Deus, eu passei a viver esse sonho profético e aí o negócio piorou. É claro que piorou. E vai piorar mesmo. Tende a piorar. Tende a piorar. Por quê? Porque a vida está proposta no final dele. A vida está proposta é no final da visão, no final do sonho, e não no final do projeto. É por isso que as pressões são maiores para quem vive de visão. É por isso que a batalha na mente para quem está vivendo visão é maior. O espírito de desistência é maior. É por isso que você sai de uma luta para... Você fala: sai de uma luta, vem luz. Você sai de duas, vem quatro. É fator multiplicador. Meu Deus do céu. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está sendo agora visitado pelo Espírito de Deus. Eu não vou trazer você ao altar, a menos que você queira vir. Se você quiser vir ao altar, está liberado, você pode orar. Mas eu já vou começar a orar